Money Report conversa agora com Fernando Biral, presidente do Porto de Santos, hoje a SPA, a Santos Port Authority. Para quem não se atualizou, a SPA é a antiga Codesp, certo? E a boa notícia é que, apesar da economia patinando, a movimentação em Santos é recorde nos últimos tempos. Biral, como vai? Tudo bem? Tudo bem, André? Prazer estar com você aqui. Muito obrigado. Biral, gostaria de entender algumas coisas, gostaria que você explicasse para a gente algumas coisas que estão acontecendo em Santos, para termos essas boas notícias aí, né? A que se deve o bom momento e os recordes de operação no Porto? Bom, André, nós tivemos aqui em Santos, nós estamos presenciando, né, um recorde nas exportações do agronegócio. Nós tivemos uma super safra esse ano no país e, além disso, o câmbio, né, essa desvalorização do real fez com que aumentasse a atratividade das exportações. Então, nós tivemos uma conversão, no caso do açúcar, né, parte da safra de cana foi direcionada mais para o açúcar, mais para a exportação, que também representou um acréscimo aí interessante para as exportações brasileiras. Então, essa combinação entre super safra e também um câmbio mais favorável levou a um grande aumento das exportações e uma melhoria na nossa balança comercial. Santos consegue capturar, melhor do que qualquer outro porto, né, toda a produção agrícola, né, e também a parte da produção também de manufaturados, né, na principal região do país produtora, no que a gente chama de Interlândia, ou seja, seria toda a região que, se você traçar uma linha reta, ela vai ser mais fácil você escoar a carga, né, por Santos do que por qualquer outro porto. Então a gente tem aí compreendido todo o estado de São Paulo, né, o Mato Grosso do Sul, parte aí de Goiás, parte de Minas Gerais. Então a gente tem realmente uma posição estratégica muito boa para poder capturar essa carga, né? Fora isso, também o Porto ele tem passado por várias modificações, várias mudanças foram implementadas na área operacional e mesmo também na área comercial, né, de desenvolvimento de negócios, o que fez com que nós atraíssemos novos operadores, né? Estamos abrindo aí novos terminais, frutos de leilão e mesmo de contratos de transição que foram implementados. Nós estamos conseguindo movimentar mais do que nós movimentávamos antes. Então, eu acho que tem aí tanto a parte, né, da demanda, né, por exportação, né, via porto, quanto também a nossa maior produtividade, fruto aí de mudanças em procedimentos que vigoravam há mais de 40 anos. Então, nós estamos conseguindo dar maior dinamismo às operações aqui no Porto. Quanto aumentou o faturamento ou a movimentação de carga em Santos? Nós tivemos um quadrimestre muito bom, e esse foi o nosso recorde histórico de movimentação. Nós crescemos em relação ao ano passado quase 10%. Tá? Então, esse movimento nós medimos em toneladas e foi realmente muito bom. Estamos muito satisfeitos. Nós tivemos aí algumas cargas se destacaram muito, né? Então, se a gente for ver, por exemplo, o complexo soja, né, a parte de soja, teve crescimentos aí de cerca de quase 20%, né? O açúcar bateu 17%, a parte de, por exemplo, carnes, 8%, né? A gente pegar ali, por exemplo, até óleo combustível, né, cresceu um pouquinho, cresceu bastante ali, 45,2. Então a gente teve realmente aí um crescimento muito expressivo de várias cargas, né? E, Biral, me diga uma coisa: como a companhia lida com as restrições sanitárias e, ao mesmo tempo, conseguiu aumentar a sua produtividade operacional? Como é que foi forjada essa equação? Quando surgiu a ameaça do Covid, nós instauramos um comitê de crise que rapidamente adotou uma série de medidas sanitárias que são preventivas e não interferem na operação, na produtividade. Então,
nós destacamos o fornecimento de EPIs, isso inclui luvas, máscaras, né, em alguns casos óculos de proteção, aventais, são os principais. E também fornecemos álcool em gel, né, no cais, na beira do cais, instalamos várias pias também para que os trabalhadores portuários eles possam fazer a higienização adequada das mãos e reforçamos todas as medidas de limpeza no cais, né, principalmente nos banheiros e qualquer outro lugar que pudesse oferecer um risco de contaminação, né? Inclusive adotamos N medidas, como por exemplo, suspendemos temporariamente a biometria para evitar que as pessoas se contaminassem, né? Sem perder, obviamente, o foco na segurança, né? Mas, assim, as medidas foram tomadas e não teve impacto na produtividade. E, meu caro, quais são as próximas e mais importantes obras para melhorar a performance do Porto? O Porto, durante muito tempo, foi criticado, precisava ser dragado constantemente, tinha uns outros problemas de malha ferroviária. Como é que isso está sendo resolvido? Olha, para melhorar, né, a capacidade, nós temos um plano de desenvolvimento e zoneamento que vai ampliar significativamente a capacidade aqui do Porto de Santos. Isso significa que nós precisamos investir na expansão rodoferroviária. Então, precisamos, né, ampliar aqui a infraestrutura ferroviária, né, implica ter uma série de obras que precisam ser realizadas. Isso faria com que praticamente a movimentação ferroviária dobrasse no período. E um outro ponto importante é realizar os descruzamentos rodoviários. Hoje, a ferrovia e a rodovia se entrelaçam, né, em alguns locais, prejudicando a velocidade dos trens. Então, a gente precisa, através de viadutos, fazer esses descruzamentos, investir na expansão ferroviária e também na instalação de novos terminais. Nós precisamos aqui, através de um planejamento, né, onde nós estamos criando os clusters, nós precisamos que novos terminais sejam construídos, e aí via principalmente as licitações, né, que vão ser realizadas, para dar maior eficiência. Então, um exemplo é o novo terminal de celulose. Nós estamos fazendo um leilão que vai acontecer agora em agosto, né, junto com a Secretaria Nacional dos Portos, né, e o Ministério da Infraestrutura, onde uma área que antes era utilizada para containers, sem as condições ideais, era uma área muito estreita, ela vai se transformar num moderno terminal de celulose. E aí você vai ter uma produtividade muito acima do que a gente tem hoje aqui no Porto, nas operações de celulose, e a gente vai casar, né, então, a oferta com uma demanda natural, haja vista que São Paulo hoje é um dos principais, né, São Paulo, Mato Grosso, um dos principais polos produtores de celulose do mundo, né, e onde nós temos a indústria mais competitiva. Então, para destravar o porto, para aumentar a capacidade, é essa combinação, né, investimentos em acessos e novos terminais, novos equipamentos. Perfeito. Meu cara, me diga uma coisa, vocês estão melhorando muito, só para a gente encerrar, vocês estão melhorando muito a performance de vocês. Se a economia tivesse nos patamares anteriores, haveria gargalos no porto? Esses gargalos seriam evitados? Nós ainda teríamos os velhos problemas? Ou, digamos, de certa forma, vocês foram um pouco beneficiados por essa estagnação? Para poder exercer as ampliações, para que vocês conseguissem essa performance tão positiva nesse momento? O Porto ele vem expandindo a capacidade dele, né, ao longo do tempo, mas talvez não na velocidade, vamos dizer assim, a mais adequada caso a economia estivesse em franco crescimento. Quer dizer, o que eu acho que nós estamos hoje com 160 milhões de capacidade e vamos movimentar esse ano com cerca de 140 milhões. Então, nós estamos chegando próximos da capacidade. Agora, a nossa demanda poderia ser ainda maior? Poderia. Quer dizer, a gente poderia ter uma movimentação quase de 160 milhões se não fosse, talvez, aí a recessão, né,
ocorrida em 2015, 2016. Quer dizer, se a gente não tivesse tido essa recessão, provavelmente a gente ainda estaria movimentando mais, estaríamos mais próximos da nossa capacidade. Só que isso é muito difícil você afirmar que haveria alguma restrição, porque assim, a capacidade ela é muito dinâmica aqui. Ela é composta, como eu disse, por terminais e também por uma série de equipamentos, vamos dizer assim, que se você investe num equipamento por exemplo, um equipamento para você fazer a movimentação de soja, né? Se você tem um novo equipamento, você consegue ampliar a capacidade do porto também, né? Então, se nós tivéssemos mais investimento no passado, essa capacidade de 160 milhões seria maior, né? E provavelmente, se tivesse um histórico aí de crescimento econômico, nós teríamos tido mais investimentos aqui no porto. Então, assim, eu acho que o empresário, né, que os nossos parceiros aqui, os nossos arrendatários, eles vão investindo em movimentação à medida em que a economia também vai dando resposta. O que nós temos que garantir é que, assim, haja infraestrutura para a carga chegar até o terminal. Essa é a nossa preocupação aqui no Porto. E, por outro lado, nós temos também o compromisso e a preocupação de garantir que haja a navegação, né, no canal aqui, ela ocorra da forma mais segura e também que você possa fazer mais manobras. Então, nós estamos investindo também não só na dragagem, como em outros sistemas de controle do tráfego marítimo, né, para que também os próprios navios aqui eles possam se deslocar de forma mais rápida. Isso também ajuda na capacidade do porto, né, porque você consegue carregar mais rapidamente aí os navios e isso faz com que a capacidade total do sistema aumente. Ok. Biral, muito obrigado. Money Report conversou agora com Fernando Biral, presidente da SPA, Autoridade Portuária de Santos, a antiga Codesp, que nos falou sobre o bom momento e a boa performance do Porto de Santos no embarque de cargas. Aliás, na movimentação de cargas, né, que é o embarque e o desembarque. Biral, muito obrigado, sucesso, se cuide, até a próxima. Obrigado a você, André. Um abraço.